Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Salmos 107 a 109. Os Salmos 105, 106 e 107 apresentam o mesmo início. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aqueles dois salmos anteriores falavam sobre a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Eram salmos históricos, como já vimos, que contam a história de como Deus cumpriu a sua promessa e de como Israel rejeitou a bondade de Deus. Agora, o Salmo 107, que abre o livro 5 dos Salmos, que vai até o Salmo 150, continua esse relato histórico. Agora, há uma narrativa sobre como Deus salvou o seu povo de muitas adversidades. Como Deus interviu na fome e na sede, na prisão, na doença e na tempestade marítima. O salmo, como de costume, começa com um convite ao louvor. Assim como os anteriores, ele começa chamando os povos a cantarem, aos remidos do Senhor, que foram resgatados da mão do inimigo, e que assim deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em seguida, dos versos 4 a 9, o salmista relata de como Deus livrou o seu povo da fome e da sede. Enquanto andavam errantes pelo deserto, sem cidade para morar, estavam famintos e sedentos. Eles estavam com a alma desfalecendo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Que eles deem graças ao Senhor, por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Em seguida, ele fala sobre a condição daqueles que se rebelaram. Eles se rebelaram e por isso se sentaram nas trevas e nas sombras da morte, porque eles não ouviram a voz do Senhor. E na sua angústia clamaram a Deus, que então os ouviu e livrou das tribulações. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade. Nos versos 17 a 22, agora é falado sobre as enfermidades. Pessoas que abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte, e na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Que eles também deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Em seguida, o salmista fala sobre os homens que navegavam pelo mar, que faziam comércio na imensidão das águas. Porém, o Senhor lançou um vento que fez com que subissem aos céus e descessem até o profundo abismo, e no meio das angústias desfalecia-lhes as almas. Perceberam que a sua habilidade de nada adiantava, e por isso clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus é o Deus que protege aquele que está na calamidade, ou que preserva a terra. É Ele que transformou a terra em mananciais de água. É Ele que abençoou os povos para que se multipliquem muito e que o gado deles não diminua. É o Senhor quem levanta o oprimido e necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Como o salmista repete muitas vezes nesse salmo, nós devemos dar graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois todos esses livramentos são apenas um vislumbre daquilo que Cristo realiza por nós de forma plena e efetiva. Nós hoje desfrutamos de grande salvação, de uma salvação tal como nunca houve na história. Cristo é o grande Salvador, é aquele que salva o homem do pecado, do inimigo que nós não poderíamos vencer por conta própria. É Ele quem nos salva dessa escravidão do pecado. E por isso devemos dar graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O Salmo 108 é a junção de outros dois salmos que aparecem no livro 2. Ele reúne o Salmo 57, versos 7 a 11, e o Salmo 60, versos 5 a 12. Para entendermos melhor o porquê isso acontece, precisamos notar as omissões que o salmista faz. Neste salmo, o Salmo 108, ele está omitindo as partes do Salmo 57 e Salmo 60, onde Davi está lutando e tendo conflitos com seus inimigos. Ele também não cita as partes em que o Senhor está castigando o seu povo. E isso mostra que o propósito desse salmo, por mais que traga a junção de dois outros salmos, é um pouco distinto. Ele muda porque ele mostra o foco do salmista na redenção do povo de Deus.
É uma visão mais exaltada, mais satisfatória, sem os conflitos, sem a rejeição, apenas o contentamento no Senhor. O chamado para a confiança não é contrastado com as batalhas e a rejeição, mas sim é reforçado pela certeza de que Deus cumprirá a sua promessa. Dessa forma, isso está uma ponta para Cristo como o cumprimento da promessa de Deus, como aquele que é o alvo de toda a profecia e que por isso deve servir de garantia para nós, de que Deus permanecerá fiel à sua aliança. Deus jamais abandonará o seu propósito eterno de salvar o seu povo. Nós somos redimidos, não por conta da ausência de lutas, por conta da ausência de sofrimento, mas sim porque Deus é fiel à sua aliança. Assim como aconteceu no Salmo 102, o Salmo 109 mostra uma oração de um homem afligido, de um homem perseguido. A sua oração começa com um clamor urgente, algo já reconhecido por nós. Ele começa buscando o Senhor para que o Senhor não se cale, para que o Senhor ouça a sua oração e haja contra todos aqueles que agem com maldade contra ele, aqueles que são fraudulentos contra ele. O seu apelo inicial é que alguém conduza esses ímpios para o tribunal, para que ele seja acusado e que, quando isso acontecer, ele seja então julgado e condenado, e que seus dias sejam poucos. Ele deseja que seus inimigos sejam mortos pelo Senhor. E deseja que o castigo seja transmitido à sua família, que até mesmo seus filhos, sua família, percam todas as coisas, que um credor se aposse de tudo que ele tem, e que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Para o salmista, a família também está envolvida no pecado. Por isso ele declara que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor e não se apague o pecado de sua mãe. O caráter do inimigo é descrito nos versos 16 a 20. Este homem é descrito como alguém que não se lembrou de usar misericórdia, como alguém que amou a maldição, que não quis a bênção. E então, dos versos 21 a 29, o salmista contrasta tudo isso com o Senhor. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é boa a tua misericórdia. E o salmo se encerra com um voto de louvor. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar daqueles que o condenam. Este salmo aponta para Cristo, pois, assim como o salmista, um homem justo que é perseguido e caluniado, Cristo também sofreu com inimigos traiçoeiros que procuravam seu mal, que intentavam contra ele. Porém, diferentemente do salmista, Jesus não orou contra os inimigos. Ele não os acusou e nem procurou a morte deles, mas intercedeu por eles. Ele mostrou justamente o amor de Deus, o amor do Pai, por aqueles que o afligiram. Isso aponta para Cristo como aquele que cumpriu totalmente a profecia do Messias, aquele que sofreu voluntariamente, para assim vencer o mal, vencer o pecado, assumindo um lugar de glória diante de todos aqueles que rejeitam o Senhor. Ele agora reina em glória e um dia virá com justiça para julgar a todos aqueles que não se arrependem e não buscam refúgio nele.